se assentar, aliás, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mesmo vivendo dias muito complicados, muito difíceis, dias de aflições, em que as barreiras parecem intransponíveis e que os problemas parecem não ter solução. E nós podemos, então, nos acalmar, mesmo diante dessas situações caóticas que nós temos vivido. Podemos nos acalmar, descansar e assim provar a paz que só o Senhor pode nos dar. Porque se a gente for olhar apenas para o caos que nos cerca, você vai ver que realmente os dias são de muitas aflições. Eu não sei quem aqui costuma ver noticiários. Eu tinha o hábito, quando eu saía cedo para o trabalho, saía às vezes 6 horas da manhã, eu ouvia o noticiário enquanto eu estava me arrumando. E lá no trabalho, quando dava tempo, eu via o noticiário na hora do almoço. E hoje, quando eu tenho tempo, eu vejo o noticiário. Gente, o mundo está um caos. E a gente está vivendo nesse mundo caótico. Tem acontecido coisas, como diria minha bisa, do arco da velha. Do arco da velha. A gente tem visto, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a questão da violência urbana, cada assalto ridículo, né? A gente às vezes olha assim e fala, meu Deus, como é que pode? Olha lá. Pessoas saindo de casa 6 horas da manhã para trabalhar, quando tira o carro da garagem, o bandido rende, perdeu, leva carro, leva documento, leva dinheiro, leva tudo. A pessoa passando na calçada com um cachorro, não é? Vem a moto do entregador, que não é entregador, para, rende e leva tudo. Ônibus, ninguém mais tem coragem de andar de ônibus. Olha aí, Uber, infelizmente, Deus que abençoe os motoristas de Uber honestos, tem um monte de motorista que está do outro lado da pista. Você entende? Então, cada coisa ridícula que a gente tem visto, coisa que nunca passaria pela mente de uma pessoa que viveu há 40 anos atrás, que poderia viver para ver as coisas que estão acontecendo hoje. Isso no contexto da violência. Agora vamos para os problemas, para as dificuldades que surgem na vida, dificuldade financeira. Olha aí, quantas pessoas enroladas com dificuldade financeira. O telefone, o celular, né? O smartphone quer dizer telefone inteligente, é tão inteligente, que manda proposta de empréstimo o dia todo. O dia todo, não sei quem aqui recebe. Eu recebo proposta de empréstimo o dia todo. E as propostas vêm assim, não precisa comprovar renda, não precisa nada. É claro que agora, nesse exato momento, tem que ter mais cuidado, porque agora a maioria deles são golpes, mas até pouco tempo atrás não era, o tempo inteiro oferecendo dinheiro. O nosso banco, o banco da gente, oferecendo empréstimo o tempo inteiro. Gente, o povo eu talvez esteja falando para pessoas equilibradas. Eu acredito que eu estou falando para pessoas equilibradas, assim como eu, que não vai nessa conversa fiada. Mas tem muita gente por aí que não tem esse equilíbrio, não. Quando vê aquela proposta ali, não sei, meu Deus, ele vai me dar esse limite aqui, vou pegar. Às vezes não está nem precisando, vai e pega. Vai e pega dinheiro emprestado sem estar precisando. Esquece que vai pagar 3, 4, 5 vezes mais. Isso é uma loucura. Aí a pessoa pegou um, não deu para fazer o que ela queria, vem outra proposta, pega outro, no outro banco, na outra instituição. Cartão de crédito estão oferecendo igual água. E aí o que acontece? A gente pega e se enrola na vida. E como minha esposa disse aqui na hora do ofertório, o problema financeiro vai gerar outros problemas dentro do casamento. Vai chegar a hora que não vai dar para pagar as contas, aí começa marido e mulher a encrencar por causa de dinheiro, que não dá. Ah, quem tem que pagar é você, que eu paguei a outra, mês passado eu paguei, você não pagou, isso e aquilo, tem que comprar isso, tem que pagar aquilo. Começa a encrenca. Por quê? Está todo mundo enrolado, com cartão de crédito, com empréstimo, com dinheiro. Por causa desses miseráveis que o tempo inteiro está botando essas facilidades para a gente pegar. Até quem não trabalha hoje pode pegar empréstimo, isso é interessante. Interessante. Então, isso gera uma série de situações, uma série de aflições. Imagina uma pessoa vivendo aflita com esse calor que tem feito. A aflição por si só já esquenta a cabeça, já ferve a cabeça. Imagina com esse calor.
você já está com o corpo todo fervendo na sua cabeça, aí aflito, porque tem que pagar isso, não vai dar, tem que pagar aquele, não vai dar, vou ter que renegociar essa dívida aqui, e o Serasa mandando mensagem o tempo inteiro. Tem uma outra empresa de cobrança aí, que o símbolo dela é um A verde, que é especialista em cobrar dívida de terceiros, o tempo inteiro perturbando. Olha aí. E você sentando a cabeça inquieto, sem paz. Quem é que vai viver assim? Olha as outras implicações. Daqui a pouco você está com uma úlcera gástrica por causa de estar esquentando a cabeça com a dívida. Olha aí, está com gastrite, daqui a pouco está com câncer, daqui a pouco está morrendo. Por causa de preocupações, por causa de aflições, por causa desses problemas, que para começar é fácil, agora para se livrar dele, muitas vezes só um milagre. Muitas vezes só um milagre. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já teve na mão de agiota? Quem aqui já teve na mão dessas instituições do inferno, que só sabem enrolar as pessoas, enrolar principalmente os menos favorecidos? Entendeu? Quem já passou na mão dessas pessoas sabe, dessas instituições sabe. O sufoco que é para sair. Tem pessoas que levam 20 anos para quitar uma dívida com agiota. Muitos nem conseguem, são assassinados porque não conseguiu pagar. Isso é interessante. E tem os agiotas oficiais, que são os bancos. Tem aquela menina, aquela Betinha, né? Betinha agora foi legalizada. E o apresentador que faz a propaganda ainda diz assim: divirta-se com... Como é que ele fala? Divirta-se com moderação, né? O da Brahma diz beba com moderação, e o outro diz divirta-se com moderação. Se divertir se endividando na Bet Nacional. Interessante isso. Então, meus queridos irmãos, são problemas que surgem, e por causa disso, vem os problemas na saúde, vem os problemas emocionais, a pessoa simplesmente perde a paz. Olha o caos que a gente está mergulhado. Eu falei de coisas simples, mas tem aquelas situações mais complexas, aqueles problemas no casamento, aqueles problemas familiares, problemas que não se consegue resolver, a depressão que chega, a ansiedade, que são coisas mais complicadas. Então, a gente vive mergulhado nesse mundo caótico. Então, veja bem, e quando a gente se depara com uma solução, aliás, com uma situação muito complicada na nossa vida, parece que a gente não vai conseguir transpor aquela dificuldade. Parece que a gente não vai conseguir solução para esse problema. E a calma vai embora. A calma, que é o sinônimo da paz, vai embora. Mas existe uma paz sobrenatural sobre a sua vida, que é a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento humano. Essa paz está sobre a sua vida, e é nela que você tem que se pegar. É a ela que você tem que abraçar. E de que maneira isso pode acontecer? Apesar de parecer um sonho, isto é possível. Isso é possível. Quem de nós hoje não vive sobressaltado, não vive preocupado com todas essas mazelas que tentam nos acometer, com essa falta de segurança o tempo inteiro, você não se sente seguro para sair de casa, ou sem saber o que será da sua vida financeira, que parece estar sempre indo de mal a pior. Essas coisas, queiramos nós ou não, nos assolam o tempo inteiro, nos rodeiam, nos rondam o tempo inteiro. São as aflições que nós temos que enfrentar. Mas por incrível que pareça, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga glória a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas pastor, eu não sou justa, porque de vez em quando eu erro. O fato de você errar não muda a sua posição em Cristo. Em Cristo você é justo, sim. Em Cristo você é justificado. Então muitas são as tuas aflições, mas o Senhor livra você de todas elas. Você está entendendo? O Senhor livra você de todas elas. Basta você querer. Só depende de você. Não depende mais de Deus. Deus já livrou. Agora cabe a você se posicionar para viver e receber esse livramento. Diga aleluia. E Josué, meus queridos irmãos, estava vivendo, por incrível que pareça, dentro de um contexto assim, dentro de um contexto de insegurança, dentro de um contexto de incertezas, porque o tempo era tempo de incertezas. Era um tempo de sair de uma situação desfavorável, uma situação desértica, para ir para uma situação
muito melhor, uma situação completamente favorável. Ir para um lugar que era resultado de uma promessa de Deus, um lugar onde eles supostamente seriam felizes, um lugar que manava leite e mel. Você já ouviu falar nesse lugar? Na terra da promessa. Então, com certeza, a inquietação e o medo tomaram conta, se apossaram do coração de Josué. Isso não acontece com a gente? Quando estamos diante das situações que precisam de solução, precisam ser resolvidas, precisamos dar passos para resolver aquela situação, o medo muitas vezes não toma conta de nós. Pois é. Mas o medo é amigo da incredulidade. E o medo e a incredulidade em associação são os principais inimigos da fé. Eles roubam a fé do crente. Você já tentou resolver alguma coisa com medo? Se tem medo é porque não há confiança. Se eu estou com medo é porque eu não tenho confiança no que eu vou fazer. Está entendendo? E isso é muito comum. Se há inquietação é porque eu não estou certo. Se é aquilo que eu devo fazer, será que vai dar certo? Olha aí, será, já entrou aí uma interjeição de dúvidas. Não é? Será que vai dar certo? Duvidou. Apareceu uma interrogação, aliás. Será que vai dar certo? Pois é. E aí botou o será, entrou a dúvida. E o que a Bíblia fala da dúvida? Que o homem que duvida não receberá nada do Senhor. A dúvida só atrapalha. Quando nós estamos lidando com Deus, nós precisamos ter certezas no nosso coração, porque Deus é um Deus de certezas, Deus é um Deus de convicções, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que não falha naquilo que prometeu. Esse é o nosso Deus. É com esse Deus que Josué estava lidando, e é com esse Deus que a gente lida o tempo inteiro. Então, meus queridos irmãos, apesar de saber que havia uma promessa, e uma grande promessa, aliás, para Deus promessa é promessa, tanto faz, sempre são grandes, e Ele cumpre cada uma delas. Então, apesar dele saber que tinha essa promessa, apesar de não saber o que fazer, não saber como resolver aquela situação, mas mesmo assim, Josué buscou se acalmar no Senhor. Para quê? Porque só quando a gente está calmo, a gente sabe o que vai fazer, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente consegue ter uma direção. Você já tentou resolver alguma coisa debaixo da agitação, inquieto, agitado? Você vai agir por impulso, e todas as vezes que a gente age por impulso, o resultado é incerto. E normalmente são resultados desfavoráveis. Então eu preciso de lucidez para tomar as decisões. Se eu não estou lúcido, eu vou certamente agir impulsivamente. Isso tem tudo para dar errado, como diz Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles, ou seja, lá no final, são caminhos de morte, ou seja, não vão dar em nada. Então a única segurança que Josué tinha era o Senhor. A única certeza que Josué podia ter era o Senhor. E o Senhor então se volta para ele. O Senhor então aconselha Josué. O Senhor então se coloca diante de Josué para trazer essa tranquilidade para Josué. E nessa noite o Senhor está mais uma vez diante de você, derramando sobre você a paz sobrenatural. A paz que ninguém consegue entender. A paz que é poderosa para acabar com a tua agitação. A paz que é poderosa para curar você dessa dor no estômago, causada por essa preocupação, para curar você dessa confusão mental, causada por essa dívida, para curar você dessa doença, causada por tantas coisas que você foi acumulando no seu coração, e que levaram você a esse ponto, talvez ansioso demais, talvez depressivo, isso é doença. Então você precisa dessa paz. Diga comigo, eu recebo a paz de Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. E aplaudo o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o que eu posso fazer em momentos assim? O que Josué fez? Primeira coisa, precisamos seguir as orientações de Deus. O versículo 8 que nós lemos é bem claro. Ele diz assim, na sua primeira parte: Josué,
Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Interessante. Veja, Josué, desanimado, abatido, sem saber por onde começar a empreitada. Deus então orienta Josué sobre como começar a jornada vitoriosa. Toda jornada que Deus empreende é uma jornada vitoriosa. Por quê? Porque Deus é vitorioso. Como eu costumo dizer aqui, tudo que a gente canta tem a ver com a mensagem, está relacionado com a mensagem. E nós cantamos aqui, vitorioso és. Estávamos falando de quem? De Deus, Ele é o vitorioso. Nós só somos vitoriosos porque estamos nele. Aleluia. Eu falei aqui pela manhã, tudo que Ele é, nós também somos. Se nós estamos nele, tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós. Se Ele venceu, nós também vencemos. Você está entendendo? Então, a jornada que Josué iria começar, debaixo da direção de Deus, que certamente era uma jornada de vitória. Todas as vezes que nós iniciamos uma jornada, debaixo da direção de Deus, o resultado é vitória. Porque se a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas ao final são caminhos de morte, a mesma Bíblia também diz que os caminhos de Deus são perfeitos. Aleluia. Os caminhos de Deus são perfeitos. Então todo caminho que Deus abre para mim, toda direção que Deus me dá, vai ter um bom desfecho. Porque a origem é o céu, a origem é o Deus que não pode falhar, é o Deus que é perfeito. Então, como nós dissemos aqui também pela manhã, deixe Deus dirigir a sua vida, não tome as decisões que são tão importantes, das quais depende o seu bem-estar, o bem-estar, quem sabe, da sua família. Não tome essas decisões por conta própria. Você não conhece nada além do momento que se chama agora, mas Deus já conhece todas as coisas. Para Ele tudo já consumou, já está consumado, tudo já aconteceu. Eu falei aqui outro dia que a nossa visão ela é periférica, mas a visão de Deus é panorâmica. Olha aí, Deus enxerga o todo. Nós enxergamos o momento, Deus enxerga o todo. Então quem é que tem melhores condições de nos guiar? Nós ou Deus? Opção A, Deus. Opção B, Deus. Opção C, todas as acima. A resposta é Deus. Não há no universo inteiro ninguém melhor para te guiar, para te dar uma direção, para uma decisão do que o teu Deus. E ele diz para Josué: Josué, não pare de declarar a minha palavra. Olha aí, pensa nela o tempo todo. Veja que coisa interessante. Josué, não pare de declarar, cara, eu parafraseei aqui, tá? Para melhorar o entendimento. Não pare de declarar a minha palavra. Pensa nela o tempo todo. Veja bem. Nós temos um pensamento que está no contexto da nossa alma. E todo pensamento é resultado de uma crença. Toda ação também deriva de um pensamento. Então, em linhas gerais, eu faço aquilo que eu penso. E eu penso naquilo que eu acredito. E a gente pensa em tantas coisas, não é verdade? A gente idealiza tantas coisas, a gente tem tantos pensamentos. E nós, por experiência própria, já deveríamos saber que nem tudo aquilo que a gente transforma em ação, todo pensamento que a gente transforma em ação, que nem todos eles dão certo. A gente sabe disso por experiência própria. Se não fosse assim, tudo estaria bem o tempo inteiro na vida da gente. E isso não é a nossa realidade. Muitos de nós, pelo contrário, têm muito mais problemas do que soluções. Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, Deus diz para Josué: não pare de declarar a minha palavra, porque Deus sabe como é que nós somos. Imagina Josué se lembrando dos 12 espias, com exceção deles, de Caleb, os outros 10 disseram: não vai dar. A terra é irregular, a topografia é horrível, é um terreno acidentado. Os habitantes da terra são muitos, são como gafanhotos, ou seja, muito numerosos.
E tem um grupo lá que são descendentes de Anak. Anak era gigante. Os descendentes de Anak eram homens gigantes, enormes. E ele podia ter pensado ali, talvez até tenha pensado, bem que os outros 10 que morreram, disseram que a gente não ia conseguir, disseram que não ia dar. Olha como estão as coisas. Olha o Rio Jordão, como está aumentando o volume da água. Olha a muralha de Jericó. Olha os habitantes. Não vai dar. Isso te lembra alguém? Pois é. Isso lembra, quem sabe, você. Quantas vezes, diante das dificuldades, você disse isso, eu vou morrer dessa doença. Eu começo a rir quando eu ouço um crente dizer isso, eu vou morrer dessa doença. Pergunta é, quantas vezes você já morreu de alguma doença? Nenhuma, né? A segunda pergunta é, quantas vezes você ficou doente? Um monte, essa é a resposta. Resposta bem popular, um monte. Eu já fiquei doente um monte de vezes e tenho certeza que a maioria de vocês também. Quantas vezes você morreu? Nenhuma. Eu vou te dizer quando você vai morrer. Ah, mas ninguém sabe quando vai. Eu sei quando você vai morrer. Eu sei. Quando chegar a tua hora. Quando Deus tirar a sua ficha. Enquanto esse dia não chegar, pode acontecer com você o que for. Você não vai morrer. Mas aí a gente começa, aparece um caroço, eu vou morrer desse caroço, aparece não sei o quê, vou morrer desse não sei o quê, aparece, nós somos assim. Apareceu a dívida, nunca mais vou conseguir pagar isso, essa dívida vai me matar, ai meu Deus, eu vou ser preso por causa dessa dívida, ai meu Deus, o meu casamento já era, acabou, nós somos assim. Por isso que Deus vira para Josué e diz para ele, Josué, não para de falar do livro dessa lei, ou seja, não para de declarar a minha palavra, porque a palavra de Deus vai te trazer ânimo, a palavra de Deus vai te trazer vida, a palavra de Deus vai te trazer vigor, vai te trazer fortalecimento. Então é isso que Deus está nos orientando nessa noite. Fala o que Deus disse sobre você. Você vai sair dessa situação em nome de Jesus. O Senhor vai me dar essa vitória. Aliás, Ele já me deu essa vitória. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da cura, é o Deus da saúde. É o Deus do casamento. É o Deus que fortalece. É o meu refúgio. É a minha fortaleza. É o meu socorro na tribulação. É aquele que disse que vai tirar todas as minhas aflições, por maiores que sejam. É isso que a palavra diz, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso enfrentar essa situação e vencer, porque o meu Cristo já venceu por mim. Olha a diferença, você está declarando a palavra. Alguém vai pensar que eu estou maluco, que se dane quem quiser pensar que você está maluco. Quem quiser pensar que eu sou maluco, que pense, mas é isso que eu vou falar. Você entende? Agora a gente fica com esse discurso derrotista. O tempo inteiro, tudo não vai dar, tudo eu não vou conseguir, tudo acabou comigo. A gente vai fazer um exame, o resultado nem saiu, a gente já quer morrer antes de pegar o resultado. Olha aí, antes de pegar o resultado, eu já estou morrendo. Sabe o que vai acontecer? Se bobear, tu vai morrer, sem nem ver o resultado. Aí então, pega o resultado, está lá tudo ruim. Ainda essa semana eu vi isso no filme, né? Nós vimos. Está lá todo ruim, pegou o resultado todo ruim, deu lá o resultado para a mulher, ela tinha 3 meses de vida. E fez e aconteceu, chegou nos 3 meses e não morreu. O resultado não era o dela, era o resultado errado. Você entende? Nós temos um Deus que um dia vai tirar a nossa ficha, mas enquanto esse dia não chega, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos tirar das confusões que a gente arruma na vida, Ele vai nos tirar das dívidas, Ele vai nos curar das doenças, Ele vai consertar o nosso casamento, Ele vai botar a nossa mente no lugar. Eu tenho que acreditar nisso. Por isso que o nosso nome é crente, por isso que a gente é chamado de crente. Porque a gente acredita nisso. Se eu não acredito nisso, eu sou tudo menos crente. Você entende? O contrário de crente é incrédulo. E nós não somos incrédulos, nós cremos em Jesus, diga amém. Então nós somos crentes, e se nós somos crentes, significa dizer que nós acreditamos no poder de Jesus. Para Ele não há impossibilidade alguma, diga glória a Deus.
E ele estava dizendo que a vitória de Josué começaria pelo poder da palavra. Fala a minha palavra o tempo todo. Pensa nela, ele disse, medita nela, pensa nela. A gente pensa em tantas coisas, olha aí. A gente pensa em tantas, meus irmãos, nós somos diferentes do povo lá fora. Nós somos diferentes do povo lá fora. O povo lá fora pensa no que quiser, pensa num monte de besterol o tempo inteiro, com raras exceções. Mas a maioria é assim, vai levando a vida, como escreveu o poeta popular. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olha aí. Deixa a vida levar para você ver onde você vai parar. Porque vida verdadeira só em Cristo. Sem Cristo não há vida. Então deixa essa vida suposta que o mundo preconiza levar você. Você vai ver onde ela vai te levar. Vai te levar para o Rio Botas. Correnteza vai te levar. Vamos usar o Rio Botas como ilustração. Correnteza vai te levar para um lugar qualquer e vai terminar no oceano. Você entende? Mas Jesus vai te levar para o caminho da vitória. Mas você precisa pensar, a Bíblia é clara quando ela diz, pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Você entende? Pensa nas coisas lá do alto. A gente consegue pensar em tudo, mesmo nas coisas espirituais. As coisas lá do alto são as coisas espirituais. A gente só pensa nas coisas da carne. A gente só pensa nas coisas do mundo. A gente só consegue enxergar ao redor. E aí, a gente vê um monte de crente reclamando que eu não sou abençoado, meu problema não tem solução. É claro, você não consegue nem pensar nas coisas lá do alto. No que você tem pensado o tempo inteiro? Você já tirou algum tempo para pensar, olha só, gente, principalmente na hora da dificuldade. O que será que o Senhor tem como promessa para mim, para me tirar dessa dificuldade? Olha só. Até que ponto será que o Senhor me ama para me ajudar nesse momento difícil da minha vida? Pois é. Então são coisas que a gente tem que pensar. Quando eu faço isso, estou pensando nas coisas lá do alto. Deus me ama e Ele está comigo. Se Ele está comigo, eu posso descansar. Ele me oferece descanso. Ele disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados. Gente, isso não é conversa fiada, não. Tem crente que acha que isso é conversa fiada. Eu estou falando de crente. Isso é conversa fiada. Não é conversa fiada, não. Isso é Bíblia. Pega a sua Bíblia e vai ler a sua Bíblia, pelo amor de Deus, que você vai ver que isso não é conversa fiada. Isso é a palavra de Deus para você ser feliz, isso é a palavra de Deus para você vencer. Pensa nessas coisas, mas só penso na derrota, só penso no não vai dar. Eu consigo visualizar, eu consigo contemplar a minha derrota. Olha que coisa incrível. O crente consegue vislumbrar a própria derrota. Consegue vislumbrar o naufrágio da sua própria vida, o fracasso, a frustração. Está pensando em fazer um concurso, já está vendo lá na frente a nota, desclassificado. Já está vendo, antes de fazer. Vai passar? Não vai, nem vai lá fazer, que você não vai passar. Nem vai lá fazer. Você está entendendo? É complicado isso. Você não tem que olhar a derrota, porque a derrota não faz mais parte da sua vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, inclusive a vida derrotada, já passaram e tudo se fez novo. Agora você é vencedor. Agora você é mais que vencedor. Você não está mais do lado do mais que derrotado. O mais que derrotado é o diabo. É o inferno e você não está mais nessa. Você está no reino de Deus, diga aleluia. Você está em Cristo, e Cristo venceu todas as coisas. É desse lado que você está. Se você está desse lado, você é vencedor. O que você precisa fazer é compreender isso e crer. Sair da área da mente e entrar na dimensão do Espírito. Isso é uma revelação espiritual de Deus para a sua vida. Você está do lado do vencedor, está do lado daquele que venceu o quê? Tudo. Ele disse, eu venci o mundo. Então imagina todo o caos do mundo, ele venceu esse caos, e entregou essa vitória na sua mão, deu essa vitória para a igreja, e a igreja é você.
A igreja não é a parede, é você. A igreja espiritual é você. A igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro é você. Deus não comprou templo, não comprou prédio, Ele comprou vidas. E entre essas vidas está a sua. Você pode aplaudir o nome dEle? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então declara a palavra. Pensa na palavra. Deixa quem quiser falar. O importante é o resultado que eles vão ver na sua vida. Você não precisa ficar falando, gritando na frente de todo mundo, não. Declara quando você estiver sozinho, você e Deus. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio no Teu poder. Eu confio na minha vitória. Eu confio que essa causa já está resolvida. Eu confio que a Tua paz está sobre mim. Eu confio na cura. Eu confio no reequilíbrio das minhas emoções. Confessa a palavra. E você vai ver a transformação. Porque a partir do momento que você começa a confessar e pensar, você entra no outro estágio, que ele continua dizendo para Josué, ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, a Bíblia, pelo contrário, medite nele dia e noite, pense nele, e ele diz o porquê dessa orientação, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. O que é isso? Prática. O Evangelho é prática. Não adianta nada eu pensar, falar e não praticar. Eu preciso praticar aquilo que eu falo. Se a Bíblia diz que eu sou vencedor, eu tenho que andar como vencedor. Mas eu ainda não venci. Quem foi que disse que você ainda não venceu? Sabe quando você venceu? Quando Cristo venceu. E Ele já venceu tudo. Então, apesar do problema ainda estar lá, você tem que andar como vencedor. Tem que falar como vencedor. Tem que pensar como vencedor. Isso é fé. Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Um fato é algo que já aconteceu. Você entende? O que significa dizer que eu tenho a convicção que a minha vitória já foi conquistada? Olha aí. Isso vai fazer toda a diferença, você vai andar como vencedor. Sabe o que vai acontecer? No momento certo, a sua vitória vai se materializar. Já tem um tempo determinado por Deus, e no tempo que Deus determina, nada pode impedir que aconteça. Está entendendo? E é isso que você tem que falar, é nisso que você tem que pensar, e começar a agir como tal, agir com base no que você fala e no que você pensa, porque tudo que você está falando vem de Deus, a origem é a Bíblia, e se a origem é espiritual, Deus está agindo para você. Glória a Deus. Então, o poder da palavra praticada, o poder da palavra vivida, o poder da palavra acreditada, da palavra obedecida, confiada, dependida e declarada, é o que faz toda a diferença, porque o Evangelho, ou seja, a palavra, é o próprio poder de Deus. Diga aleluia. Então a nossa vitória começa pela palavra, que é o poder de Deus. Temos que declarar o que Deus fala diante das adversidades que se levantam em nossas vidas, que não são poucas. Temos de refletir sobre os pensamentos de Deus para nós. Ele tem promessas para todas as áreas da nossa vida, aleluia. E depois disso, temos que agir à altura dessa palavra. Nossa vida está debaixo de uma direção que veio do céu, diga aleluia. E essa direção é ratificada, confirmada pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Glória a Deus. Segunda atitude de Josué, que nós também precisamos observar. Ele precisou mandar o medo embora, segundo as orientações de Deus. Olha o que diz o verso 9. Não foi isso que te ordenei, Josué. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Diga comigo, eu não vou temer. Nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Sai fora, meu irmão. Que promessa poderosa. Aleluia. Olha, vou te contar. O crente tem que se ligar mesmo. Tem que se ligar, porque crente desligado só vai complicar. Deus é maravilhoso demais com a gente, meu irmão. Maravilhoso demais. Deus manda então Josué se livrar do medo, através da força e da coragem. Deus manda fazer e Ele dá as armas. A força e a coragem espantam o medo.
E só o Senhor pode dar essa força e essa coragem para nós. Ele disse: Josué, seja forte e corajoso. Onde existe força e coragem, não sobra lugar para o medo. Você já viu isso? Eu não sei quantos aqui já viram alguns filmes que ficaram tão famosos, como, por exemplo, os filmes do Sylvester Stallone, os filmes do Arnold Schwarzenegger, não é? Quando eles se enchiam de coragem, sobrava lugar para o medo, eles encaravam qualquer situação. Você entende? Quantas vezes você viu lá o Rocky Balboa, quase morrendo de tanto apanhar, mas ele se enchia de força, se enchia de coragem, levantava, ia lá e ganhava a luta. Você entende? Pois é. Então, meus queridos irmãos, isso é força, isso é coragem, ela gera essa reação. E quando está debaixo da direção de Deus, ninguém pode conter essa reação. O medo não consegue ficar, porque o medo está associado às trevas. E a coragem e a força que vem do céu são a luz. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. As trevas têm que sair. Então, quando você se enche de força e coragem, a fraqueza, o medo vai embora da sua vida. Era isso que ele estava dizendo para Josué. Seja forte e corajoso, porque assim o medo vai embora da sua vida. E o medo, como nós sabemos, é um dos maiores inimigos da fé. Onde o medo chega, a força e a coragem vão embora. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Quem tem que chegar é a força e a coragem para o medo poder se mandar. E quando a força e a coragem vem, a fé está junto. Está tudo no mesmo pacote. Então Deus está falando para você nessa noite: seja forte e corajoso. Eu não sei o que você tem enfrentado, ou o que você tem que enfrentar. Talvez isso esteja causando medo em você. Não permita que o medo se estabeleça na sua vida. Não permita. Eu estou fraco, Deus te fortalece. Deus te fortalece. Eu estou temeroso, Deus te encoraja. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 12, versículo 10. Vamos ler. Segundo aos Coríntios 12, no versículo 10. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 12, versículo 10. Sabe o que diz a Bíblia? Por isso sinto prazer nas fraquezas. Olha só, gente, que legal. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Parece coisa de doido, né? Sentir prazer na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. E ele completa: por amor de Cristo. Ele diz por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha aí. Quando essas coisas tentam me enfraquecer, Deus me fortalece. É isso que ele está dizendo. E eu tomo posse dessa força, e eu me encorajo. E o que acontece? A fraqueza vai embora. Você entende? 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja o que diz aí. Portanto, Deus não nos deu espírito de covardia. Olha aí. Deus não nos deu espírito de covardia. A covardia pode também ser sinônimo de medo. Porque os covardes são medrosos. Não é verdade? E aí o que acontece? Vamos voltar na questão da origem, que nós temos falado muito aqui na questão da origem. A covardia se origina em Deus? Não. Porque ali diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Então a origem da covardia não vem de Deus, a covardia vem do mundo, a covardia vem do príncipe desse mundo, a covardia vem do inferno, mas não vem de Deus. Olha aí. Então se não vem de Deus, não é para mim. Então eu não posso me deixar acovardar. Porque a covardia não vem sozinha, ela vem com medo, ela vem com a insegurança, ela vem com os temores, vem com tudo isso. E aí ela vai nos paralisar. Então eu tenho que me encher do que vem de Deus. O que vem de Deus? A força e a
coragem. O Evangelho é o poder de Deus. Deus é o grande El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso e esse poder foi dado à igreja. Diga glória a Deus. E a igreja é você, olha a sua condição. É isso que você tem que declarar, é nisso que você tem que pensar, é assim que você tem que agir. Alguém que está cheio do poder, está ou não está? O espírito de poder está em quem? Está em você, é o Espírito Santo, com todo o seu poder. Olha aí, está dentro de você. Você é muito mais forte por dentro do que por fora. E por onde o crente desmorona primeiro, não é por dentro? Pois é, com todo esse potencial, com toda essa força dentro dele, ele desmorona primeiro por dentro. Seria uma incoerência, não é verdade? Se todo o poder está dentro de mim, eu tenho que ser mais forte por dentro do que por fora. Eu tenho que começar a reagir por dentro. Minha reação começa lá dentro, no meu espírito, porque o Espírito Santo sacode o meu espírito, fortalece o meu espírito, encoraja o meu espírito. Olha aí, e a partir daí eu começo a agir com base nessa força, com base nessa coragem, e eu vou vencer tudo. Lá em Efésios, quando a Bíblia fala da armadura de Deus, das armas espirituais que Deus não concede, ela diz assim: e depois de terem vencido tudo, não diz depois de ter vencido uma coisa ou outra, diz depois de ter vencido tudo. Isso quer dizer que você, com o potencial espiritual que você tem, você pode vencer todas as dificuldades. Diga glória a Deus, diga: eu tomo posse dessa força, eu tomo posse desse poder, eu tomo posse dessa coragem e eu vou vencer. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Imagine, Deus olha para uma pessoa que se considera um frouxo, se considera um covarde, e Deus vira para essa pessoa e diz para ele: eia, homem valente. Olha aí, foi isso que ele falou para Gideão. Se você conhece um pouquinho da história de Gideão, depois você vai lá em 1 Samuel e lê. Gideão se considerava um covarde, um frouxo, um fraco, um medroso. Deus chegou para ele e disse: você é um homem valente. Aí depois você lê o resto da história de Gideão a partir daí. Ele venceu o exército dos amalequitas com 300 homens. Tudo debaixo da direção de Deus. Quer vencer? Quer que o improvável aconteça para você vencer? Siga as direções de Deus. Como Gideão seguiu, e você vai ver a vitória. Deus te fortalece nessa noite. Deus te encoraja nessa noite. Diga: eu recebo isso. Deus me fortalece. Diga: Deus me fortalece. Deus me encoraja. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Esse sou eu. Diga: eu tenho a força. Glória a Deus. E para terminar, agora era só Josué se apossar da vitória. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim, deixa eu ver onde é que eu estou, deixa eu voltar lá em Josué. Cadê meu Josué? Acho que ele ficou tão feliz com a vitória que ele foi comemorar. Eu não estou achando aqui, peraí. Josué, cadê você? Está aqui. Josué capítulo 1, volta lá no verso 8, diz assim. Vamos ler o versículo inteiro. Não pare de falar deste livro da lei, pelo contrário, pensa nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de praticar tudo o que nele está escrito. Aí olha o resultado. Então você prosperará e será bem sucedido. Olha aí. Você prosperará e será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui, gente? Eu quero. Eu quero. Então, essa receita de Deus aqui não é uma exclusividade de Josué. Se fosse, não precisava deixar registrado na Bíblia. Se ele deixou registrado na Bíblia, é porque é para todo aquele que lê, crê e toma posse. Você entende? É para nós, o povo que tem a revelação do Espírito no coração.
Não é para o povo que não tem o Espírito, porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Então quem não tem o Espírito de Deus vai ler isso aqui e vai dizer, isso é conto de fada. Está entendendo? Isso é história da carochinha. Mas para nós que temos o Espírito, é poder de Deus. É vitória concedida por Deus, é desfecho de quem segue a direção de Deus. Então você prosperará e será bem-sucedido. Na outra versão está escrito assim: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo que você fizer. Na outra versão amplificada, o entendimento está mais fácil. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizer. Deus disse isso para Josué, se ele fizesse tudo aquilo que Deus estava orientando. Ou seja, ele venceria todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os inimigos que certamente estavam aguardando ele lá do outro lado. Então ele começa pela travessia do Rio Jordão, depois passa pelas muralhas de Jericó, você conhece a história, e depois ele termina com a vitória completa sobre os cananeus. É isso que Deus tem para você, uma vitória completa. Deus não quer que você vença uma coisa ou outra, Ele quer que você vença tudo. Ele quer que você vença tudo, apesar dele saber que outras dificuldades virão, porque a vida do crente, aliás, a vida do ser humano é cíclica, e a do crente não é diferente. Você vence um agora, vence outro ali, vence outro acolá, daqui a pouco aparece mais um. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda num mundo caótico, nós somos peregrinos aqui, e enquanto nós estivermos aqui, os problemas vão se suceder na nossa vida. Talvez, se eu pedir para você se lembrar, depois que você entrou na fase adulta, quando foi que você não teve um problema sequer? Talvez você não consiga se lembrar, porque geralmente você estava com algum problema. Nós somos assim, porque o mundo é assim. Mas nós não somos desse mundo, foi o que Jesus disse, diga aleluia. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria é o céu, o nosso governo é celestial, o nosso líder supremo é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Então Deus está te falando nessa noite, se você agir assim como hoje te ordeno, você vencerá tudo e todos que se levantarem contra você. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Diga comigo, eu tomo posse da minha vitória. Eu vou falar dela o tempo inteiro, eu vou pensar nela o tempo inteiro. E eu vou agir com base no que eu tenho falado da parte do meu Deus. Eu não vou me curvar diante das dificuldades. Essa é a nossa declaração de fé. Então, se você quer isso para a sua vida, creia que Deus não mudou. Mesmo Deus que disse isso, que orientou Josué, é o Deus que está te falando nessa noite. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Naquele dia era Josué, hoje é você. Amém? Naquele dia, o orientado e o vencedor foi Josué e o povo. Hoje é você e a igreja de Cristo. Amém? Diga comigo, eu creio nessa palavra. Ela é para mim. Então aplauda o nome dele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.